Oi, gente. A maioria das pessoas que me conhecem, conhecem as minhas redes sociais, eles dizem assim: mas Sebastião, os vídeos que você produz, os conteúdos são compridos demais. A gente não assiste não, porque tu fala muito de muita coisa. Hoje as pessoas têm essa dificuldade de ver vídeos assim de áudio, né? Assim, áudio, vídeo de visualizações longas, né? Porque também às vezes quando a gente vai tendo um histórico, a vida da gente vai se prolongando. Aí a gente vai acumulando informações, né? De forma que às vezes eu entro num assunto, eu quero destrinchar um pouco aquele assunto, aí os vídeos ficam longos e tem reclamado. E uma das redes assim, que mais estão se utilizando ultimamente é principalmente o Instagram. Que eu utilizo mais, eu utilizo o YouTube e de lá transfiro os vídeos do YouTube para o Facebook, né, através de link, e a gente consegue assim uma melhor visualizações, né, tanto das minhas publicações como dos compartilhamentos dos meus amigos, né. Aí eu vou começar a produzir uns videozinhos também para o Instagram, porque a gente pode fazer um vídeo, né, tem muita coisa interessante que você pode contar a história em poucos minutos, né, em poucos minutos. E a gente pode cantar hino evangélico, hino da harpa que eu conheço muito, hinos antigos. Não é contar histórias. E eu também vou permanecer produzindo para o YouTube com visualizações, vídeos assim de assuntos mais assim profundos, né? Então, um dos objetos que é muito utilizado no sertão, principalmente no Rio São Francisco, são as carrancas. Aquelas molduras bem feias, aqueles dentes. Eu tenho um aqui que foi a doação de um amigo e ele tá aqui, ó. Isso aqui. Eita, que coisa mais feia, Sebastião, tu botou agora na internet aqui. Olha, isso aqui mais feio ainda do que eu, né? Esse é mais feio que eu. Então essas carrancas, elas são utilizadas hoje em muitas lojas de artesanato, né? Os artesãos, eles fabricam esses produtos para vender e muitas vezes as pessoas colocam nos terraços, né? Como peça nordestina e peça de decoração, né? Mas essa peça, ela tem toda uma história. Se você for conhecer um pouco da história mundial, das navegações antigas, dos antigos barcos fenícios, já tinha essas tal de carrancas, de modelo diferentes, né, diferenciado. Essas que nós temos aqui é um modelo assim mais assim tétrico, né, mais assim de agressão e mais para aumentar a agressão da arte, colocar a parte preta com preto com vermelho, que na cultura nordestina, da brasileira, puxa mais para o tal do Exu, né? Que é o espírito era na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, é mais assim uma entidade voltada voltada à violência, né? As brigas aí, né? Brabo, o Exu já tive alguma experiência com ele, ele é brabo, viu? Tanto é que nos centros de Umbanda as pessoas têm aqueles vários, né? Tem ali aquela mesa, né? O congá tá ali e geralmente eu já vi. E a casa do Exu ele não coloca junto dentro de casa não, coloca lá no quintal numa casinha pequenininha. Eu trabalhei um cara tempo ali no Cabo e via muito isso. O respeito que eles tinham por ele, que ele é brabo, né? Mas voltando aqui para a cultura nordestina e a cultura mundial, as carrancas eram utilizadas nos barcos fenícios. Você pode observar nas fotos, barcos fenícios. Ele coloca na frente assim, porque é na proa do barco, lá na frente, esses objetos, né, terríveis, agressivos, para que ele ali afugentasse, segundo a crença da época,
as feras que eles acreditavam que tinha nos rios, né? As bestas feras, os animais marinhos gigantes. Aí se ele visse aquele objeto ali, ele ali não agredia aquele barco, né? E também tinha uma espécie de uma proteção, vamos dizer, da cultura da época, uma proteção espiritual, né? Se não tivesse se não tivesse aquela carranca, eles não queriam andar naquele barco não, que o barco estava amplamente desprotegido, né? Então até aqui, trazendo para o Brasil, no Rio São Francisco, nas navegações, os barcos, tem também essa tal das carrancas, na proa do navio, lá na frente, que seria uma espécie de proteção para os defender de possíveis animais. Porque eu acredito assim, que o homem ele quase não tem encontrado assim monstros marinhos mais, né? Existia muito, no princípio, na era pré-histórica, né? Os dinossauros, né? Então havia muitos animais, mas animais, um problema na Terra é que aqueles animais morreram. Aí existem alguns remanescentes, alguns pequenos aí, né? Tem uns animais aí que estão aí, que ele é descendente daquele período do dinossauro, né? Então, gente, aí eles acreditavam, até hoje, ainda usam muitos barcos que navegam pelo Rio São Francisco. Um dia até eu tinha na base dos 12 anos, aí a minha professora disse assim, falando sobre o Rio São Francisco, o Rio São Francisco é navegável? Aí eu disse, é sim. E ela disse, mas como pode ser navegável se tem muita cachoeira? Que ela estava se referindo à cachoeira de Paulo Afonso, né? Onde é aquela queda d'água. Mas existem muitas áreas que elas são navegáveis, né? E civil de transporte, não existia pista, não existia avião. Aí as navegações de uma cidade para outra, geralmente era feito nos barcos, não é? Ali havia um período muito longo de água perene, né? E consequentemente tinha lá, né, a carranca, que era uma questão de cultura. Hoje é questão mais de cultura, né? De tradição. Mas antigamente era uma coisa de proteção, né? As pessoas sempre tinham suas entidades, seus objetos, seus talismãs. Sabe o que é talismã? Eu vou te contar agora. Esse Sebastião tem cada história, cada palavra. Talismã é um objeto que, segundo supersticiosos, atrai sorte e espanta azar. Não tem gente que usa figa, né? Usa figa. Eu, quando era menino, muita gente usava figa, né? Os homens andavam com as medalhas no peito, né? Que ele era uma proteção, né? Uma proteção. Eles criam naquele ali, né? Naquelas coisas, né? São superstições, né? Que a gente não crê mais. Mas que é bom, como estudioso da cultura nordestina, a gente tem que, às vezes, adentrar nessa área aí e falar para vocês, né? E aqui é o Sebastião Souza, o blogueiro de vocês.